Boca de crente só traz manifestações do Espírito, manifestações de alegria e de gratidão. E foi isso que ela disse. Ela foi grata ao Senhor, porque ela acordou nesse dia. Ela se mexeu na cama, ela levantou, ela andou, respirou. Amados, glória a Deus por isso. Estamos aqui, estamos falando, estamos contando, estamos andando. Glórias e graças ao Senhor. Amém? Pode se sentar, amados. Aleluia. Obrigada, Glê. Aleluia. Privilégio a gente ter essa música aqui hoje, né? Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos dar sequência ao estudo. Nesse mês de fevereiro, vocês estão estudando o poder da palavra, não é? Aleluia! Nós estamos tendo estudos fortes, palavras poderosas aqui para ensinar, para trazer para vocês a convicção de que a nossa palavra tem poder. Fala, a minha palavra tem poder. A minha boca tem poder. No abrir da nossa boca, amados, nós estamos declarando. Vocês já aprenderam, lá em Provérbios 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da boca, da língua. Amém? Eu gosto muito da tradução que está na Bíblia, a Mensagem, que diz que as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Profundo isso, né, amados? As palavras matam ou as palavras geram vida. Pode ser veneno ou pode ser um doce maravilhoso. Mas como a vida cristã é uma vida de escolha, nós escolhemos permanecer, amém? Nós escolhemos Jesus e escolhemos permanecer nos caminhos do Senhor. Então nós escolhemos gerar vida. Fala, eu escolho todos os dias gerar vida. Nós temos que escolher gerar vida. E quando a gente fala de gerar vida, amados, nós temos que pensar que a palavra que sai dos nossos lábios é para nos beneficiar, amados, e para beneficiar o outro. O mundo tem a expectativa de que nós sejamos a resposta para os problemas deles. É interessante, né, amados, que hoje de manhã, quando eu meditava na palavra, eu estava me recordando que nas nossas amizades, no nosso rol de pessoas que nós temos, tem cristãos e não cristãos, amém? Na minha vida é assim. E é interessante que os cristãos já sabem que vivem em unidade, então estão sempre juntos, congregam às vezes nas mesmas igrejas, estão juntos. Então não é novidade um cristão chegar e te pedir oração, amém? Mas é mais interessante ainda, porque aqueles que não são cristãos ainda, pedem oração para quem? Para nós cristãos. Sabe por quê, amados? Porque nós somos a resposta que o mundo está esperando. Porque nós temos palavras de vida. Porque nós podemos, através da nossa vida, levar a eles aquilo que eles esperam. E é essa a expectativa do mundo com relação às nossas vidas. Eles querem olhar para nós e querem ter as respostas para os problemas, para a depressão, para a morte, para as doenças. Eles querem e esperam de nós as respostas. Fala, eu sou a resposta de muitos que estão no mundo. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Oh, glórias a Deus. Amados, meditando na palavra essa manhã, eu estava me recordando, para a gente falar do poder da palavra, se nós vamos falar de vida ou de morte, eu me lembrei que às vezes em pequenas ações, pequeníssimas, nós às vezes falamos sobre morte. O que é morte? Morte é tudo aquilo que não tem vida. Então, às vezes, a gente acaba levando para algumas áreas da nossa vida destruição através daquilo que falamos, amém?
E aí me levei e eu fui lá no povo de Israel. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo é o segundo livro, amém? Abra lá em Êxodo, capítulo 16. Eu não vou ler, mas é só para você estar inteirado. No capítulo 16, o povo, quando saiu do Egito, está caminhando no deserto e começou a sentir fome. Deus providenciou o alimento, o maná dos céus. Amados, todos os dias Deus supria a fome daquele povo. E aquele povo murmurou. É interessante, né? Porque você tem fome, o Senhor te alimenta, mas você murmura. No capítulo 17, aquele povo começa a reclamar com Moisés que está com sede. Então Deus opera um milagre, manda Moisés tocar na rocha com o cajado dele, brota a água, supre aquela necessidade, o povo bebe água, mata a sede e o povo de novo murmura. É interessante porque no nosso dia a dia nós murmuramos por pequenas coisas. Nós murmuramos porque chove. Está um calor imenso, vem uma chuva. Ah, não, Senhor, olha aí essa chuva. Às vezes está chovendo, e aí a gente estava precisando da chuva, e a gente, quando começa a agradecer a chuva, começa a murmurar, porque agora está chovendo demais, a casa está molhada, né? Ou seja, murmura de novo, reclama. A gente murmura porque o trânsito está intenso. A gente murmura porque na igreja, às vezes, o irmão não veio, não deu um abraço, não cumprimentou, a gente reclama. A gente murmura, às vezes, porque quer sentar na frente, chega na igreja, as frentes estão toda tomada, tem que sentar atrás. A gente murmura por tudo, amados. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu. Acaba que a gente começa a murmurar, e quando eu estava meditando nesse povo de Israel no deserto, esse povo estava no Egito, onde eles tinham escassez, principalmente de vida. E o Senhor articulou a saída, o êxodo, para que eles saíssem daquele lugar. E quando eles estão no deserto, o Senhor começa a trazer recursos. Mas não é o suficiente, amados, porque quanto mais nós temos, mais nós queremos e mais nós reclamamos. E o que isso tem a ver com palavra, Alessandra? Isso tem a ver, amados, que o que sai da nossa boca é o que vai gerar resultado na nossa vida. Se nós somos reclamões demais, se nós somos murmuradores demais, e amados, murmuração é a expressão exata, fala expressão exata, daquilo que tem dentro do seu coração. Murmurar é falar aquilo que o seu coração está cheio. Eu dei exemplos do nosso cotidiano, porque é no nosso cotidiano que nós precisamos nos policiar. É no nosso dia a dia que a gente precisa vigiar os nossos atos, as nossas atitudes. Tem um ministro muito interessante, o Alex, lá de Belo Horizonte, que ele fala o seguinte: cristão não é testado na ação, cristão é testado na reação. Porque a ação a gente elabora, eu me preparo para agir, eu me preparei para vir aqui, para ministrar a palavra. Isso são ações, são comportamentos que nós nos preparamos. Mas as reações, diante de situações, diante de circunstâncias, como é que cristão, como é que crente reage? Chamando à existência aquilo que está dentro da gente. Paulo fala em Romanos 8, a partir do versículo 8, que a palavra do Senhor está próximo de nós, ela está na nossa boca e no nosso coração. E como é que o nosso coração fica cheio da palavra do Senhor? Quando nós meditamos na palavra. Quando nós congregamos, amados. Quando nós vimos aos cultos, todos os cultos. Essa semana eu falei para o meu esposo assim, nós vamos todos os dias. Todos os dias tem agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e agora nossos amados pastores arrumaram oração 6 horas da manhã também. Então,
É de manhã, é de tarde, é de noite, é o tempo inteiro, amados, como o Senhor falou a Josué. Medita na palavra de dia e de noite. Esforça-te, tem bom ânimo. Só que nós, no nosso dia a dia, começamos a murmurar, começamos a reclamar, e a murmuração, amados, ela abre brechas, ela abre espaço, ela começa a abrir oportunidades para que aquele cão imundo comece a pensar que ele tem autoridade na sua vida. E nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, amados. Quando nós nos enchemos da palavra, nós sabemos verdadeiramente quem somos. Somos filhos de Deus, recriados, refeitos, renascidos em Cristo Jesus. Ele agora já não tem mais autoridade, pelo contrário, quem tem autoridade agora somos nós. Nós temos autoridade e poder para pisar escorpiões e serpentes. Ele está sob os nossos pés agora. Mas nós precisamos cuidar para que a nossa murmuração, para que a nossa reclamação, porque vocês já repararam que tudo que acontece na nossa vida é culpa do outro? Primeiro é culpa de Deus, Deus é culpado de tudo. Depois é culpa do pastor, é culpa do irmão, é culpa da diaconisa, é culpa do marido, é culpa da esposa, é culpa dos filhos, é culpa da mãe, do pai, todo mundo é culpado, menos nós. Todo mundo conspira contra nós, menos nós mesmos, amados. Quando nós paramos para refletir aquele povo, vamos lá avançar um pouquinho, vamos em Números. Aleluia. Glória a Deus. Números 21, a partir do verso 4. Lembra que Deus deu o alimento? Saciou a fome, murmurou. Deus deu água, saciou a sede, murmurou. A partir do versículo 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. O que angustiou, amados? A alma. Vou fazer um parênteses aqui. Quando nós renascemos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos rendemos, confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós somos salvos, amém? A partir dali o nosso espírito foi recriado, mas nós somos um espírito que possui uma alma, nós acabamos de ler a alma, e que habita num corpo. Quando nós renascemos, amado, nosso espírito se junta com o espírito do Senhor e se torna um só. Agora nós somos um só com Deus. Mas a nossa alma não foi recriada. Amém? A nossa alma precisa receber informações de como ela tem que passar a viver agora. Amém? Percebe que é na alma que estão os sentimentos? Que é a alma que está alojada, a nossa tristeza, a angústia, o medo, o desespero. É na alma que nós alojamos todos os nossos sentimentos. A nossa razão está ali na alma. E é por isso que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com o mundo. Nós não devemos ter o formato. Nós não devemos estar formatados com o mundo. Ou seja, não devemos viver de acordo com o mundo. Mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, a nossa alma está renovada, amém? E nós precisamos trabalhar na renovação da mente. Como é que trabalha na renovação da mente, Alessandra? Comendo palavra, vindo para todos os cultos que tiverem, ouvindo todos os ministros. É domingo, é quarta, é quinta, todas as oportunidades que vocês tiverem de ouvir a palavra, amados, ouçam. E no culto, amados, além de ter a palavra, existe uma multiforme graça de Deus manifesta. Aonde opera sinais, maravilhas, milagres, cura, transformação. Amados, áreas das nossas vidas são ressuscitadas no culto. Sabe por quê, amados? Porque a multiforme graça de Deus opera quando existe unidade. Quando todo o corpo está presente.
Porque eu tenho um dom, amada, você tem um dom, amada, você tem outro dom, você tem outro. Paulo fala que cada um tem uma função no corpo. E quando esse corpo está junto, amados, o Senhor opera maravilhas. Aleluia. A multiforme graça é quando nós temos essa coletividade de dons presentes, operando, efetuando nas nossas vidas. Amém? Então aquele povo, fecha parênteses, vamos voltar. Aquele povo se angustiou no caminho. E o povo falou contra Deus, olha a murmuração de novo. E contra Moisés, porque nos fizeste sair do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Amados, até aquilo que Deus trouxe para suprir, eles falaram que estavam enfastiados. Amados, no Egito eles eram escravos. Eles estavam numa terra de plena escassez. E Deus estava levando eles para uma terra de plena abundância. E às vezes nós não queremos ter paciência no caminho. Começamos a murmurar. Às vezes Deus está suprindo, às vezes Deus está dando, como nós dissemos no início aqui, só o fato de termos acordado saudáveis. Isso é suprimento do alto vindo sobre as nossas vidas. E é interessante, amados, que prosseguindo na leitura, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Deus se irou, né? Mandou a serpente. Já que vocês estão reclamando de tudo, vamos mandar uma serpente. E o que o povo faz de novo? Murmura. Ou seja, se está bom, murmura. Se está ruim, murmura. Ou seja, nada tem conseguido nos satisfazer. Nada nos satisfaz, nada nos preenche. Amados, Deus deu o seu Filho para que nós hoje pudéssemos desfrutar de uma vida maravilhosa, abundante, para que nós gozássemos de vida plena, de saúde, de prosperidade, de bênçãos. E nós não nos atentamos a isso e às vezes murmuramos. E a murmuração, como eu disse, repete comigo, a murmuração expressa o que o coração está cheio. Mas o nosso coração está cheio da palavra, amém? O nosso coração está cheio da verdade, amém? O nosso coração é nutrido pelo Espírito Santo, amém? Então da nossa boca só sai vida. Porque a murmuração é a derrota. Tem crente que a gente liga, amados, é desanimador. Vocês conhecem? Crente que você liga e só tem lamúrias, lamentações, choro. A vida dele, amados, é uma desgraça porque ele não está andando na graça. E ele quer contar isso para as pessoas. Ei, o Senhor Jesus nos deu um chamamento. Ide a toda criatura e ter sede testemunhas do meu evangelho, da minha palavra. Sede testemunhas dos grandes feitos. Jesus não falou, vai lá e chora com o irmão, tudo que você está passando. Não, Jesus disse para você ir e levar aquilo que Ele te deu. E Ele te deu autoridade. Então vai na casa do seu irmão e declara cura, declara vida, declara portas abertas, declara prosperidade. É isso que nós temos que fazer. Os nossos lábios têm que trazer notícias dos céus. Já basta o noticiário, já basta o mundo trazer notícia do mundo. Os nossos lábios, amados, estão cheios de promessas. Os nossos lábios estão cheios de vida e vida abundante. As pessoas, amados, elas têm que desejar estar grudada em vocês. É até chato, né? Que a pessoa quer ficar colada em você. Ela quer ir onde você vai, ela quer te abraçar, ela quer te tocar. Sabe por quê, amados? Que há algo na sua vida que ela deseja. E esse algo chama Espírito Santo de Deus. As pessoas querem isso, elas querem tocar aquilo que ela está vendo na sua vida. E que você, às vezes, não está vendo.
As pessoas veem bênção na sua vida. E você chega perto dessa pessoa e começa a declarar a derrota. Ela está vendo que tem algo de diferente. E você chega perto dela e começa a contar a sua história. Eu vou contar a sua história. A nossa história de crente, a minha história, a sua história começou assim. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Fala, não pereça. Mas tenha vida eterna. Vida eterna diz respeito a você andar nesta terra, desfrutando, comendo do melhor desta terra. A nossa história começa assim. E ela vai adiante. Lá em Efésios 1. Vamos lá em Efésios 1. Aleluia. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Fala, nos abençoou. Aleluia. Com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amado, levanta a sua mão. Você entendeu? Você já é abençoado. A bênção do Senhor já está sobre a sua vida. Aleluia. Você já é abençoado. Aleluia. Em Cristo Jesus. E amados, se nós formos lá no livro de Tiago, se você não quiser ir para frente, mas vou lá, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Aleluia. Está escrito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Fala, em Deus não há mudança. Aquilo que Ele abençoou, permanecerá abençoado. Amados, não há mudança em Deus e nem sombra de alteração. Ele não muda. E em Hebreus está escrito lá no capítulo 13, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda. Está escrito em Números 23, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele liberou está liberado. Já está disponível para a gente todas as bênçãos nas regiões celestiais. Mas nós precisamos chamar a existência. Nós precisamos, através da nossa vida, chamar todas essas bênçãos à existência. E como que chamamos? Com a declaração da palavra. Diante da circunstância, não é dizer, eu estou doente. Hoje a minha mãe veio me dar o resultado de um exame dela. E aí ela falou, deu isso, e eu tenho isso. Eu falei, não tem nada. Esse é o relatório do cão, e o médico teve que fazer, porque é um exame. Mas a senhora já está curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, quando a circunstância for essa, quando vier o relatório do exame médico, você diz assim, ha. Vamos fazer o exercício, ha. E aí nós vamos citar Isaías 53, versículo 4. Porque verdadeiramente Ele levou sobre si toda enfermidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Eu já fui sarada, Senhor. Ha, diabo. Não. Quando o diagnóstico for a morte, amados, quando estiver chegado e falar que é morte, vai falar não. Jesus disse lá no livro de João, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, eu gosto de lembrar quando Jesus foi levado ao deserto, né, para ser tentado. Como que Satanás, ele gosta de frustrar os planos do Senhor. Jesus sai do batismo dele, amém? No capítulo 3 de Mateus, Jesus é batizado por João Batista, amém? No Rio Jordão. E durante o seu batismo, quando ele emerge das águas, eis que vem uma pomba sobre ele, abre-se os céus e uma voz diz, esse é o meu filho amado.
Prestem atenção no que a voz que veio dos céus. Esse é o meu filho amado. E quando a gente prossegue na leitura de Mateus, no capítulo 4, já começa o capítulo falando da tentação de Jesus, porque Jesus começa a caminhar no deserto, vem o diabo, a primeira coisa que o diabo fala para ele: se tu és filho de Deus. E o que o diabo quer, amados, é tirar a convicção de quem você é no mundo espiritual. Ele não quer que você tenha essa autoridade. Ele quer que você comece a olhar para a sua vida passada. Ei, Deus acabou de falar para Jesus que além de ser filho, ele é amado dele. E em quem a alma dele se compraz. E aí o diabo vem com aquela artimanha toda. Ei, se tu és mesmo filho de Deus. E Jesus simplesmente rebateu com o quê? Com a palavra. Amado, Jesus não correu, não voltou para João Batista, não foi lá falar: João, me ajuda, está acontecendo alguma coisa. Não, Jesus disse para ele a palavra. E no momento que as circunstâncias se levantam diante de nós, e que o diabo traz sugestões na nossa mente, amados, nós vamos usar a palavra. Não são as circunstâncias que determinam quem nós somos. É a palavra que determina quem nós somos. E nós somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo dele. Não tem diagnóstico, não tem desemprego, não tem doença, não tem enfermidade. Amados, não tem nada capaz no mundo, na terra, nos céus e debaixo da terra, que vai ser capaz de te separar do amor que está derramado em seu coração. Paulo fala em Romanos 8, a partir do versículo 37, que nada, absolutamente nada, ele fala nem morte, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Então, amados, quando nós olhamos para as circunstâncias, diferentemente daquele povo de Israel, que eles não tinham a palavra revelada, amém? Eles não tinham, então eles murmuravam porque não conheciam, mas nós hoje conhecemos. E como nós conhecemos a palavra, nós nos erguemos por dentro. Eu gosto muito de um texto de Paulo, vamos lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, aleluia. Glórias e glórias. Aleluia, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Aleluia. Amados, cristianismo significa o Deus vindo na terra para resgatar os homens. Não é uma religião que os homens procuram Deus, não. Deus veio à terra através do seu Filho para resgatar os homens. E o cristianismo ocorre por dentro. Amados, eu quero que você pegue a sua mãozinha e faz assim em você. É dentro. Fala assim, é dentro. É por dentro. E o que está dentro tem que sair para fora. O que está dentro, amados, tem que sair para fora. O que foi feito dentro, amado, tem que começar a aparecer na nossa vida. Amados, nós fomos transformados por dentro, nós fomos recriados. Paulo fala que nós agora somos uma nova criação em Cristo Jesus. A velha criatura e todo o passado ficou para trás. Agora tudo que aconteceu aqui dentro tem que começar a aflorar. Então o que importa, amados, é o que você carrega por dentro. O que importa é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. O que importa é o que está dentro, não é o que está fora. É por isso que quando Davi olhou para Golias, ele não enxergou Golias. Ele sabia o que estava sobre a vida dele. E o que estava sobre a vida dele era o maior. E o maior habita em nós. Quando ele olhou para o gigante, ele não entendeu por que aqueles outros homens não estavam podendo lutar com ele. Porque ele tinha convicção, fala, eu tenho convicção do que está dentro de mim. Eu sou morada do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Em 2 Coríntios 4:16 está escrito:
Por isso, não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea, fala leve e momentânea. Olha, amados, não tem tribulação que fique eternamente na sua vida. Ela é leve e é momentânea. Significa que ela vai passar, ela vai acabar. Amém, amados? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia! Amados, Deus já realizou tudo por nós. Já colocou tudo à disposição. Mas nós precisamos agora chamar tudo isso à existência. E chamamos à existência quando não murmuramos, não reclamamos, não resmungamos. Amém? A murmuração faz separação, amados, nossa e do Senhor. A murmuração abre um espaço para que o diabo venha a atuar na nossa vida. Os nossos lábios têm que ser boca de Deus. Falo, a minha boca tem que ser boca de Deus. Notícia feliz do céu. Nós temos que trazer só notícias dos céus. Qualquer pessoa que chegar perto de você, amados, tem que ter notícias, palavras dos céus. Paulo fala que a palavra está no nosso coração e na nossa boca, então vamos fazer isso, vamos trazer as notícias dos céus. Porque, amados, nós não precisamos só de milagres. Amém? Eu não preciso só de milagre, amados. Eu preciso crescer na minha fé, no amor. Eu preciso parar de murmurar e resmungar. Eu preciso amadurecer espiritualmente. Nós precisamos nos tornar crentes maduros, crentes estáveis, crentes sólidos, crentes que sejam exemplo. Paulo fala em Filipenses 2, vamos lá rapidinho. Filipenses, capítulo 2, aleluia. A partir do versículo 14. Amados, quem crê na palavra do Senhor? A palavra é a verdade, amém? Então por que às vezes a gente resiste à palavra? Nós cremos que a palavra é a verdade. Nós cremos e sabemos que a palavra é um compêndio, é um manual de vida, é um ensinamento riquíssimo para o crente. E por que a gente resiste à palavra? Porque o que está escrito é justamente ao contrário. O apóstolo Tiago fala que nós devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é sujeitar a palavra. Ser obediente à palavra. Depois nós vamos resistir ao diabo, como Jesus fez, e ele foge. Lembra que Jesus resistiu a Satanás no deserto? E Satanás fugiu da presença dele? É assim. Sujeita a palavra, resiste ao diabo com a palavra, e ele foge de vós. E é interessante que nós, às vezes, não nos sujeitamos à palavra. Amém? Filipenses 2,14 está, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Amados, isso aqui é um manual de vida, amém? Amém? Devemos segui-lo, amém? E o que Paulo está falando? Que nós devemos fazer alguma coisa? Não. Ele está dizendo que devemos fazer todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Amados, se nós formos lá em Provérbios, a coisa que Deus abomina é a contenda, é a discórdia, principalmente dentro do povo de Deus. Crente querendo arrastar outros crentes. Crente trazendo tumulto, fofoca, intriga. É disso que Paulo está falando. Que todas as coisas, quando nós formos executar, nós devemos fazer sem murmurar, porque a murmuração significa reclamação o tempo inteiro.
e sem contenda, sem causar discórdias aonde quer que estejamos. Aleluia. Tiago fala, vamos seguir mais um pouquinho adiante, no livro de Tiago, capítulo 3. Eu não vou ler todo o texto, mas a partir aqui do versículo 1, Tiago começa falando dos mestres, né? E ele fala do poder da língua. Que se uma pessoa tiver uma língua de maldição, ele vai levar uma multidão. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos aqui também para influenciar pessoas. E assim como Tiago também usa, vamos lá no versículo 9. Aleluia. Com a boca, com a língua, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca, amados, procede bênção e maldição. Ou seja, a gente tem que cuidar, porque no mesmo momento que a gente está falando de bênção, nós mesmos podemos falar de maldição. Então, como é que nós evitamos cair? Aqui Tiago está trazendo um contexto em que mestres estavam influenciando pessoas e trazendo contenda e divisão dentro da igreja. E nós andamos pela palavra, amados, pela sã doutrina, por aquilo que está escrito. Então, tomem cuidado também com aquilo que vocês ouvem, com a palavra que está sendo ministrada ao coração de vocês, com aquilo que está sendo falado para vocês. Porque o que importa para nós é a sã doutrina. Fala, a sã doutrina. A sã doutrina é essa que importa para a nossa vida. Amém? E nós temos que cuidar para que a nossa vida, amados, ande e nós cuidemos da nossa boca, da nossa língua. Para que dela só saia notícia dos céus. Fala comigo, notícia dos céus. Notícias dos céus. É o que nós devemos levar para o mundo, amém? Para fechar, amados, vamos comigo lá em Romanos. Aleluia. Glórias. Romanos capítulo 12. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias, aleluias. Amados, fomos recriados, amados, para resplandecer a glória de Deus nessa terra. Amém? Todas as nossas ações, o nosso olhar, o nosso ouvido, nós pertencemos a Ele, somos escravos de Cristo agora. E nós devemos representá-lo à altura dele. Temos que representá-lo como ele. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos imitá-lo. E aqui em Romanos 12, a partir do versículo 9, Paulo fala para que nós possamos andar em unidade, amados. Andar em unidade. Porque é na unidade que o Senhor manifesta a abundante glória e graça multiforme dele. Amém? Paulo fala, o amor não seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amados, às vezes a gente ama na frente, mas nas costas a gente fala mal. Olha aí a palavra de novo. No momento da presença da pessoa, a gente enche ela de palavras de vida. A pessoa vira as costas, a gente fala de maldição. Porque quando você fala mal, você está amaldiçoando aquela pessoa. E Paulo nos exorta, amados, a andar cordialmente com todos. E principalmente preferindo, ou seja, honrando os nossos irmãos. Honrando todos os irmãos na casa do Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, antes, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, enchei-vos do Espírito Santo. Precisamos estar cheios de fervor, amém?
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amados, a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo fala de alegria o tempo todo. Lá em Filipenses ele fala, alegrai-vos. De novo, alegrai-vos. Ou seja, fiquem alegres. Na tribulação, sejam pacientes. Nós acabamos de ler em Coríntios, ele falou, ela é leve, é momentânea, ela vai passar. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, ou seja, quando você precisa de alguma coisa, fala com os santos. Quem que é santo? Somos nós. Somos nós. Aleluia. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqueles que têm algum mal contra você, amados, abençoa eles. Não é abençoar na frente e rindo de novo e nas costas, tá vendo lá? Falou mal de mim. Vive, quer me matar. Não, amados, abençoa, libera perdão para essa pessoa. Libera o perdão, olha, eu perdoo. Fala para o Senhor, não pode falar com ela? Fala para o Senhor, eu libero essa pessoa, Senhor. Ela não gosta de mim, eu sei que ela fala, Pai, mas eu abençoo a vida dela. Amém? Que ela venha conhecer o Senhor. Jesus fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos e amá-los. Aleluia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amados, é na unidade que a gente anda lado a lado com os nossos irmãos. O evangelho não foi feito para ser vivido individualmente. Dentro de casa, assistindo agora as ministrações. Amados, é bênção. Eu louvo a Deus pela tecnologia que existe. Ela viabiliza e facilita muito as pessoas estarem conectadas. Ela viabiliza de vocês ouvirem outras ministrações, mas não abandonem o congregar. Amém? Aleluia. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém? Amados, isso é o que o Senhor nos exorta. A andarmos em amor, a andarmos em fé e a sermos portadores da palavra dele, das notícias do céu. A Bíblia são as notícias do céu. Se você se debruçar na palavra, meditar de dia e de noite, você vai ser portador das notícias dos céus. Amém? E palavras de gratidão, palavras de amor, palavras de fé. Amados, cada vez que você fala assim, obrigada, Senhor, são portas sendo destravadas. Cada vez que você fala, eu amo a sua vida, Pastor Brás, portas estão sendo destravadas. Cada momento que da sua boca saem palavras do Senhor, portas estão sendo destravadas. Poder de Deus está sendo liberado na sua vida. Amém? Aleluia. Coloque-se sob os seus pés. Eu queria fazer uma oração.